Sejam bem-vindos a mais um módulo da comunidade MEI e agora a gente vai aprender os processos práticos do microempreendedor, a abertura, a alteração, a baixa e os demais processos que você precisa saber para dar o start no processo inicial da empresa do seu cliente e, é claro, todos os detalhes e todas as particularidades mais importantes que você precisa conhecer. Nessa aula de abertura, a gente vai fazer o passo a passo da abertura da empresa na prática. Então, eu aconselho que você abra a tela do Gov também, conforme a gente vai fazer aqui, treine no seu computador as informações e você vai ver que é um processo muito tranquilo de se fazer. Perfeito? Primeiro passo, abre aí o portal do empreendedor. Lembrando que você aprendeu como entrar, como acessar lá no módulo anterior. E aqui no portal do empreendedor você vai descer em Quero Ser MEI, para que você possa iniciar o processo de formalização. Aqui em Quero Ser MEI você vai clicar em Formalize-se, para que você possa iniciar o processo de abertura. Professor Diego, aqui para abrir o MEI, o que eu vou precisar? Como eu falei com vocês anteriormente, é o gov.br. Até citei um pouquinho sobre isso lá no módulo anterior, quando eu falei sobre os documentos necessários, que seria necessário você ter o gov do cliente para poder realizar a abertura, ou se ele não quisesse ou não tivesse o gov, não sabe como recuperar, você vai precisar do certificado digital da pessoa física dele. Não tem como você fazer a abertura de MEI por procuração. É só com gov ou com certificado digital da pessoa física. O certificado da APF ele é super baratinho, custa cento e poucos reais. Em último caso, se o seu cliente não conseguir recuperar a senha Gov ou não conseguir criar o cadastro, por exemplo, como a gente mostrou no módulo anterior também, é só você falar para ele que tem uma alternativa dele criar um certificado digital, que ele consegue também fazer o processo normalmente. Mas beleza, pessoal? Voltando aqui, você vai acessar o portal do empreendedor, assim como eu mostrei para vocês, só para recapitular. Vem em Quero Ser MEI. Aqui você vai clicar em Formalize-se e aqui você vai entrar com gov.br. Deixa eu logar com o nosso exemplo aqui de gov para que a gente consiga prosseguir e fazer o processo de abertura na prática também. Eu vou incluir aqui o nosso CPF e aqui eu vou colocar a senha agora. Só tirei aqui para colocar os dados e a gente poder entrar. Olha só, depois que você colocar as informações, vai aparecer essa tela para você de autorização. Se aparecer, você clica em autorizar para que você possa prosseguir. Depois que carregar, deveria aparecer aqui a tela de abertura do MEI. Por que eu trouxe esse exemplo aqui propositalmente? A inscrição como microempreendedor individual exige que o cidadão possua selo de confiabilidade prata ou ouro no gov.br. Você precisará atualizar seu cadastro no portal gov.br, obtendo selos de confiabilidade. Por que eu trouxe essa informação? Para que você veja que no processo do dia a dia também vai acontecer isso com você. De você tentar abrir um MEI para o seu cliente, pode ser que ele não tenha o Gov nível prata ou nível ouro, e aí você não consegue fazer a abertura justamente porque ele precisa aumentar esse nível de segurança na conta. E de que forma ele faz isso? Baixa o aplicativo no Gov no celular, faz a validação facial, é uma das formas e ele sobe o nível da conta. Então, para esse CPF especificamente a gente não vai conseguir fazer. Mas é claro que eu separei um outro CPF aqui para que a gente consiga aprender o passo a passo da nossa aula, mas era só para que você possa entender que no seu dia a dia também vão surgir particularidades e situações assim. E aí você tem que intermediar com o cliente, dar a melhor orientação para que ele possa também resolver o problema. Mas perfeito. Vamos voltar aqui que eu vou pegar o nosso outro CPF. Perfeito. Olha só, fiz aquele mesmo passo inicial, acessei o portal do empreendedor, quero ser MEI, formalizar-se, coloquei os dados do Gov e essa é a tela que aparece para você para acessar a parte de formalização. Aqui você vai clicar em autorizar. Quando você clicar em formalizar, vai aparecer essa tela de consentimento. É só você marcar estou ciente e clicar em continuar. Perfeito. Nessa tela aqui a gente vai fazer a abertura dessa pessoa que tem o nível de conta Gov em nível prata ou ouro. Então a gente vai conseguir aqui dar prosseguimento no processo de abertura. Olha só, lembre sempre de ler as orientações aqui que aparecem. Se for o caso, vai aparecer alguma coisa, então lembre de ler sempre na tela. Orientamos observar os campos indicados como dado público nos termos da lei
tal. Dados públicos são aqueles dados que vão aparecer no seu cartão CNPJ, onde qualquer pessoa possa consultar e todo mundo vai ter acesso. Que é, por exemplo, a razão social, as atividades da sua empresa, o e-mail, o telefone. Essas informações são dados públicos, né? Endereço. Então, continuando aqui, pessoal. Quando você loga com o Gov, CPF, dado público, data de nascimento, nome empresarial, nome de empresário e esses demais dados aqui são preenchidos automaticamente. Tem uma particularidade que vocês precisam entender sobre o nome empresarial. Há um tempo atrás, o nome empresarial do MEI era o nome da pessoa seguido do CPF, mas por conta das questões da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, o nome da razão social passou a ser os 8 primeiros dígitos do CNPJ, seguido do nome do empresário. Professor, aqui só aparece NNN. Aparece dessa forma porque o número de CNPJ ainda não foi gerado. Afinal, essa empresa ainda não foi aberta, então por isso que a gente não tem essa informação. Perfeito. Esses campos de cima aqui que são em cinza você não precisa preencher. Perfeito. Desceu aqui a tela, você vai para esse campo. Nesse campo você precisa informar o número da identidade do seu cliente. Então por isso que eu te pedi o RG naquela relação de documentos. Qual que é o órgão emissor, qual que é o F, qual é o telefone para contato, telefone celular ele importa já do cadastro do Gov, qual que é o e-mail que você vai colocar na empresa e qual o capital social, quanto que você vai investir para abertura aí do MEI. Lembrando que todos esses detalhes a gente comentou naquela aula que eu cito sobre a documentação para abertura, que a gente vai só prosseguir com o processo prático. Mais abaixo aqui, a gente tem as informações de atividade. O regime de tributação vai ser o MEI geral, com faturamento até 81 mil reais por ano, então é esse. Ah, eu vou optar por ser MEI caminhoneiro, marco essa opção. A gente tem um módulo de MEI caminhoneiro mais à frente, vocês vão entender como funciona, mas aqui basicamente é só você alternar entre os dois para escolher qual tipo de modalidade que você quer. Sendo que geral é para o MEI que tem limite até 81 mil e esse outro que é transportador autônomo de cargas é o MEI caminhoneiro com um limite muito superior, conforme a gente sabe aí que o MEI caminhoneiro tem. Então você clica em MEI geral para abrir o MEI com limite de até 81 mil. Aqui em ocupação principal você vai selecionar qual que é a ocupação principal para o seu cliente. Você já deve ter conversado com ele já te falou qual que é a atividade, você já pesquisou, já sabe que pode ser MEI. Então aqui você vai informar a atividade. Ah, eu vou ser um cabeleireiro independente. Marquei como ocupação principal. Aqui em ocupações secundárias é onde você vai selecionar outras ocupações que essa pessoa possa desenvolver, outras atividades que esse CNPJ possa desenvolver. Por exemplo, além de ter a ocupação principal de cabeleireiro, essa pessoa também é comerciante independente de artigos de cama e mesa e banho. Clico na atividade, insiro aqui. Essa pessoa também é comerciante independente de artigos esportivos. Eu insiro aqui. Além disso, eu presto serviço. Vamos supor que eu sou pipoqueiro independente nas minhas horas vagas, além de cabeleireiro. Coloca essa informação aqui também. Então, pessoal, você pode ver que aqui a gente tem como colocar até 15 atividades secundárias e uma atividade principal. O que isso impacta para o MEI? Em absolutamente nada. A única coisa que vai variar é a contribuição do DAS mensal, a composição. Que se ele desenvolver atividades que sejam comércio, indústria e prestação de serviço, o DAS vai ter tanto ali a contribuição do ICMS, R$ 1, mais os R$ 5 do ISS, mas além, é claro, do INSS no DAS vai ter um valor um pouquinho maior. Mas no mais é só, ele pode desempenhar atividades de comércio, indústria e de prestação de serviço sem problema nenhum. Perfeito, coloquei as atividades. Professor, como é que eu faço para tirar? Você pode selecionar todas e clicar em remover, ou simplesmente clicar em remover tudo, ou selecionar só uma atividade, clicar em remover, e aqui você vai tirando, sem problema também. Mas bora deixar. Perfeito, coloquei essas informações, só descer a tela agora. Aqui embaixo você vai ver as outras opções, as outras informações, perdão, sobre a atividade. Lembrando que aqui em cima você tinha o KNAI principal que você selecionou, especificando seu KNAI principal. E aqui são os secundários que a gente inseriu naquele outro quadrinho.
comércio varejista, de artigos de cama, mesa e banho, de artigos esportivos. E aqui a gente tem também a questão da descrição do objeto, com todas as informações. Forma de atuação. O que é isso aqui, pessoal? Na forma de atuação, você vai colocar se o seu cliente ele vai atuar em estabelecimento fixo, é pela internet, o atendimento em local fixo fora da loja, é por correio, é porta a porta, é televenda, é máquina automática. Normalmente, quando o cliente não tem nenhum ponto físico para atendimento, a gente coloca como internet. Se ele vai trabalhar de casa, em home office, por exemplo, ali, de forma digital. Então você pode colocar essa opção. Se é estabelecimento fixo, você também vai informar. Perfeito? Até aqui, tranquilo. Como eu falei, é muito simples de você abrir o e-mail. Descendo aqui, a gente tem a questão do endereço comercial. Vou colocar aqui o endereço. Quando você coloca o CEP, ele puxa automaticamente o endereço do site dos Correios. Se você não souber o CEP, clique aqui para consultar. Tem que ser o mesmo CEP dos Correios. Aqui você vai informar o número. Aqui em complemento, você vai colocar os complementos. É andar, é anexo, é armazém. Ah, é casa. 01, 02. Coloca as informações e clique em OK para salvar. Aqui ele puxa já o bairro certinho, puxa a cidade. Se tiver algum ponto de referência, você também coloca. Essas informações aqui são o endereço comercial, endereço da empresa. Lembrando, professor, o meu endereço comercial é o mesmo que o meu endereço residencial. Se é igual, você vai marcar esse campo de endereço residencial é igual ao comercial. Se são diferentes, você vai colocar o endereço comercial lá em cima e o seu endereço residencial aqui embaixo. Normalmente, quando a pessoa está iniciando o negócio do zero, na maioria dos casos, pelo menos quando eu costumo abrir aqui, principalmente prestador de serviço, costuma ser o mesmo, eu simplesmente marco essa opção. Continuando aqui, pessoal, marquei a opção que o endereço é igual. Para prosseguir com o processo de abertura, eu vou marcar todas essas opções. Esses campos com asterisco em vermelho são obrigatórios. Se você não marcar todos os campos, você infelizmente não consegue realizar a abertura da sua empresa. Marca todos os campos, certo? E aqui você vai clicar em continuar para que você possa realizar a abertura do seu MEI. Quando você clicar em continuar, vai aparecer uma tela de conferência de dados, onde você vai conferir todas as informações. Conferiu todas as informações, confirmou e avançou. Perfeito, o MEI vai ser aberto na hora e o número de CNPJ também vai ser gerado com sucesso. Na tela vai aparecer o número de CNPJ e vai aparecer também o CC-MEI para que você possa baixar, que é o certificado de condição do microempreendedor. Na próxima aula eu vou falar mais um pouquinho também sobre o CC-MEI para que você possa entender. Professor, por que você não vai finalizar a abertura desse cliente? Porque ele não quer abrir o MEI. Então eu não vou abrir o MEI no nome dele para depois ter que baixar de forma desnecessária para não gerar também o número de CNPJ e a obrigação de imposto ali ao abrir a empresa. Mas a forma de preenchimento aqui do portal do empreendedor, ela é bem simples e bem tranquila. Só seguir esse passo a passo, em 5 minutinhos o seu MEI vai estar aberto. Lembrando que podem surgir particularidades, como a gente viu no começo da aula. Peguei o Gov de uma pessoa para fazer a abertura do MEI, não consegui, porque tinha que aumentar a validação da conta. Tinha que aumentar o nível da conta para nível prata ou nível ouro, e infelizmente a gente não conseguiu. Fizemos o quê? Entrei em contato com o cliente, só de forma suposta. Ele resolveu o problema, depois eu prossegui com o processo de abertura. São coisas do dia a dia que vocês também vão se deparar. É importante você saber como resolver cada situação. Lembrando que se o cliente não tem acesso Gov ou não consegue recuperar o acesso à conta ou fazer o aumento de segurança da conta para que você possa prosseguir, o certificado digital é uma opção viável também para ele. Perfeito, galera? Até a próxima aula. Vamos aprender agora sobre o que é o CC-MEI e quais são os detalhes importantes sobre ele também.